Boa noite a todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Estamos agora iniciando o mês de agosto de 2022 e hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. O assunto de hoje é prática da graça cristã e resultados. O verso bíblico que vai nos nortear é segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o 21. Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Pedro, ele era um homem rude, quase analfabeto, mas ele, revestido do Espírito Santo, ele falou sobre coisas extraordinárias. Que sabedoria o Espírito Santo lhe deu para que ele pudesse dizer, explicar para nós as belezas das promessas de Deus para nós. Vamos orar. Pai misericordioso e eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Abençoa-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Abençoa a Escola do Pensar, alunos, pais, parentes, avós e também os funcionários, todos eles, e também os amigos, os fornecedores. Pai Santo e Eterno, nós te pedimos também pelas pessoas que estão sofrendo. Cada um de nós temos dores. E abençoa, Senhor, aquelas pessoas que por alguma razão estão hospitalizadas, sofrendo. Visita o Senhor com o teu poder e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Como nós já falamos, a segunda epístola de Pedro, do capítulo 1, diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 2 diz assim: Paz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor. O verso 3, continuando, diz assim: Visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas suas promessas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que o mundo tem. O mundo está cheio de paixões, de corrupções. Estamos pedindo a Deus que nos livre dessas coisas ruins, para que possamos ser purificados e sermos herdeiros, então, das promessas divinas. No verso 5 diz: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio é uma necessidade. Nós temos que pedir a Deus para que nós podemos nos dominar a nós mesmos pelo poder de Deus. E do domínio próprio, a perseverança. Da perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, que é amor pelos irmãos. Frater, em latim, é irmão. Então, Pedro está chamando a atenção para que nós possamos ter cuidados com o amor para com os nossos irmãos. E ele diz ainda, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós, aumentando, faz com que não sejais nem inativos nem infrutuosos, pelo pleno conhecimento que nos trouxe o Senhor Jesus. No verso 9 diz: Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Não vamos permitir que sejamos cegos, porque faltou o conhecimento de Cristo. Vamos pedir então esse conhecimento. Vendo só que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Os nossos pecados antigos
nós devemos pedir perdão por eles. Deus nos limpa, nos purifica e vamos recomeçar a nossa vida sem pecados, sem ofensas, sem desamor, sem ódio, sem invejas, nos colocando nas mãos de Cristo para que Ele opere em nós segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmada a vocação, chamado e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O cristão ele é chamado para pedir perdão dos pecados passados e agora viver uma vida nova. E a Bíblia em algum lugar diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, de cima, do céu. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vocação, o nosso chamado é para que tenhamos eternidade. E a eternidade é a vida de eterna felicidade com Cristo. Para quê mesmo? Para louvar, bendizer e adorar aquele que nos criou. Muitas pessoas às vezes dizem assim, eu quero ir para o céu porque estou cansado. Não é lugar de cansados. Eu quero uma vida melhor. Sim, esta vem junto do pacote. O importante é que nós tenhamos a oportunidade de louvar e bendizer e adorar o Deus Criador. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da vontade que já presente convosco e está confirmada. Ele no verso 3 continua dizendo, também considero justo enquanto estou neste corpo, aqui diz nesse tabernáculo, que significa corpo, despertai-vos com essas lembranças, acordai para uma vida diferente, uma vida de amor. E no 14 diz, certo de que estou prestes a deixar este corpo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Que interessante, antes da morte, Pedro teve um aviso de Cristo que ele morreria. E a morte de Pedro foi realmente algo fora do comum. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Dizem que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para não ser igual ao mestre. Conta-se que, certa vez, Pedro fugindo de Roma, ele está passando na porta quando ele vê Cristo que pergunta. Pedro pergunta a Jesus, para onde estás indo, Senhor? E ele disse, Pedro, eu vou para Roma ser crucificado outra vez. Ele voltou, se entregou às autoridades e foi crucificado. Foi quando ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não sabemos, isso é uma história que se conta, é uma da tradição. Mas o verso 15 diz, mas pela minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer o que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. A oração de Pedro é que agora, depois que ele morreu há 2000 anos atrás quase, nós não nos esqueçamos de estarmos com Jesus, perdoando os pecados, pedindo perdão dos pecados, Ele nos perdoando, e nós passamos a viver uma vida nova. O 16 diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. O que é uma testemunha ocular? É aquela que viu com seus próprios olhos. Pedro teve a felicidade de, desde que ele foi chamado para seguir a Jesus, ele foi fiel menos uma vez. Quando Cristo estava preso e sendo julgado, ele negou. E depois se arrepende amargamente quando Jesus olha para ele. Vamos prestar atenção quando Cristo olha para nós, para que nos arrependamos dos nossos pecados. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra, glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Pedro diz assim: ora, esta voz vinda do céu a nós, a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Isso se trata lá quando Jesus o levou João e Pedro para um monte e lá encontraram com Elias e Moisés quando se conversavam ali na transfiguração. E um momento de maravilhas. E Pedro pede: Senhor, vamos fazer 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E nisto, Elias e Moisés desaparecem. E Cristo disse assim: não falem disso para ninguém até que eu suba para o céu. Só depois da ascensão de Jesus é que eles confessaram o que viram no Monte Santo. No verso 19 ele diz assim: temos assim, portanto, mais confirmada a palavra profética e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. No dia da nossa conversão, a estrela da alva nasce em nosso coração. E devemos agora o quê? Depois de receber a nossa conversão, a nossa mudança para Cristo, tenhamos permanentemente o Espírito de Deus em nós, para que não pequemos. Quando eu digo não pequemos, a Bíblia se refere a parar de pecar de uma maneira contínua. Nunca vamos parar de pecar até que sejamos transformados e recebermos o selo de Deus, bem perto da vinda de Cristo, quando o Espírito Santo será retirado e quem é mal permaneça mal e quem é bom permanece bom em Cristo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação. E o verso 21, o último, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu peço a vocês, meus prezados, que peguem a 2ª Epístola de Pedro, leiam o 1º capítulo meditando, compreendendo que aqui está mensagens que vão para a vida eterna. E o meu desejo é que todos nós deixemos a vida do mundo, a corrupção, o mal, a inveja, o ciúme, e então estejamos com Cristo, auxiliados pelo Espírito Santo, até que chegue o momento de ou morrermos ou vermos Cristo voltar nas nuvens do céu em breve. Esse é o nosso desejo, e eu desejo um feliz sábado para todos vocês, e vamos orar fechando o nosso trabalho. Eterno Pai, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos. Pai Santo, converte-nos dos nossos pecados. Aceita-nos, Senhor, pela Tua misericórdia. Abençoa cada pessoa, aqueles que estão em contato com esta mensagem. Que possamos, além de compreendermos, ainda dividirmos com outros. Pai misericordioso, nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos vocês, é o meu desejo. Amém.